Olá pessoal, aqui é novamente o Max Macedo tentando trazer um pouco de luz a essa área tão obscura que é o treinamento canino aqui no nosso Brasil. Sobretudo nos tempos que nós vivemos de internet, onde eu repito, temos a benesse de ter à nossa disposição gratuitamente, de mão beijada, todo o melhor conhecimento do mundo. Em contrapartida, todo esse melhor conhecimento do mundo que está disponível para nós gratuitamente não compreende talvez 1% de todos os 99 restantes porcentos de baboseiras colocados na internet. E aí fica a citação de uma frase que eu já vi que é atribuída a Marco Túlio Cícero, um político, pensador e advogado romano de cerca de 43 a.C., onde ele já lamentava naquela época, da seguinte forma mais ou menos: os tempos são ruins, os jovens não mais obedecem aos pais, mas todos escrevem livros. Olha que coisa, que frase atual. E no auge dos meus 51 anos de idade, eu ainda não tive coragem, até hoje, de escrever um livro. E por quê? Escrever um livro é algo muito sério. Nós tendemos a crer que aquilo que está escrito é dogmático. E aí está o problema, porque nós mudamos a nossa visão sobre as coisas ao longo da nossa vida e na medida em que a gente escreve algo sendo muito jovem, a nossa chance de cometer erros é muito maior. E aí, como que nós vamos reverter isso no futuro? Isso é bastante complicado e eu tenho como uma conduta, para mim, esse receio de deixar para a posteridade algo que depois eu teria dificuldade em, de alguma forma, voltar atrás e reescrever. Não que eu tenha dificuldade em voltar atrás com coisas que eu reconheço que eu errei. Eu já errei tanto nessa vida, mas naquilo que foi escrito e publicado. Eu acredito que agora eu esteja entrando numa maturidade de vida tal que, em decorrência da minha experiência, em decorrência do conhecimento acumulado, seja o momento de pensar. Já tenho trabalhado há algum tempo no acúmulo de textos, já tem muitos e muitos anos, na verdade, para ser bem sincero, há quase 20 anos que eu vou escrevendo tudo aquilo que eu vou aprendendo. Desses escritos, muita coisa eu já deixei de escanteio, porque eu vou aprendendo novas coisas, vendo que aquilo que eu acreditava não é bem assim, mas agora eu acho que está chegando a hora. Pois bem, mas um dos grandes desafios de quem escreve não é só essa questão de o conhecimento estar assentado, acultuado e sintético. Não é só isso. É a dificuldade em transmitir e ser interpretado. Por quê? A interpretação é um dos maiores problemas da comunicação. Não é à toa que quando nós vamos fazer uma prova, uma grande pegadinha de uma prova é o enunciado. Se nós não interpretamos o enunciado, nós corremos um grande risco de errar a resposta daquela questão, não por falta de conhecimento a respeito daquele assunto, mas às vezes por não termos interpretado o que o autor, o escritor do texto ou da prova estava querendo dizer naquele enunciado. E aí, dentro dessa mesma pegada, nós vamos para uma outra coisa, que é o risco de se interpretar textos teóricos meramente indo à teoria. Teoria não tem muito significado sem prática e vice-versa. Então nós vamos entender de fato aquilo que está descrito na ou nas teorias quando nós testamos aquilo de maneira profunda, como Daniel Coyle muito bem narra em seu livro, que eu recomendo a todos, de nome O Código do Talento. Quando a gente mergulha no aprendizado prático daquilo, no que ele denomina ali de treinamento profundo, nós conseguimos, com o passar do tempo, das repetições, entender o que de fato aquele autor da teoria talvez tentasse passar. E isso requer muito tempo em prática. Da mesma forma,
só a prática pode levar a erros de entendimento daquilo que está acontecendo. É por isso que teoria e prática têm que obrigatoriamente caminhar juntos para que a gente possa prosseguir rumo a um conhecimento mais próximo do que é a realidade. Então nós não podemos abrir mão de um nem de outro. E exatamente em decorrência de muitos estarem voltados só na área prática e não entenderem a teoria, que se faz necessário a gente tentar trazer um pouco de teoria, porque vai elucidar muitas das dúvidas que nós temos no campo prático e, naturalmente, melhorar a nossa performance prática. Mas também, muito comumente, pessoas que têm algum tipo de preparo intelectual tendem a se aventurar demasiadamente na teoria sem o devido suporte de teste prático, o que faz com que haja certa interpretação limitada do que os verdadeiros teóricos, que necessariamente eram práticos, porque não há um desenvolvimento de teoria sem o seu exercício, o seu teste prático, empírico. Então, quem não tem essa experiência, essa dedicação em treinamento profundo prático, às vezes interpreta mal a teoria ou às vezes interpreta mal quem dela fala. E é sempre importante eu ressaltar que eu não sou um teórico, eu não sou um cientista, eu nada mais sou do que um treinador canino que tem muita experiência, treino há praticamente 35 anos, não é uma experiência simples, não é que eu tenho 35 anos lidando com cães, não, são 35 anos de vida profunda. Quem me conhece sabe como eu sou um eterno inconformado. Eu experimento todas as teorias que eu vejo, tudo o tempo todo. Eu sou incansável com aquilo que eu vejo no treinamento canino. Isso domina minha mente praticamente 24 horas por dia há 35 anos, desde que eu entrei e já entrei de cabeça nesse universo canino. Então aqui eu vou tentar transmitir através da narrativa em cima de alguns vídeos alguns pontos que talvez elucidem o meu vídeo que trata sobre a diferença e as diferenças básicas entre o condicionamento clássico e o condicionamento instrumental e como que esses dois fenômenos podem sim ocorrer dentro de um mesmo quadro, apesar de serem fenômenos distintos, como que sim, eles podem ocorrer dentro do mesmo quadro e inclusive um influenciando no outro de alguma forma. Muitos me perguntam também por que na maior parte das vezes eu cito o termo condicionamento instrumental e não condicionamento operante. Na verdade, em tese, de uma maneira geral, os dois termos versam sobre o mesmo assunto. Contudo, enquanto o termo mais comumente usado, mais famoso, mais utilizado, mais conhecido pelas pessoas é o condicionamento operante, e normalmente se fala condicionamento clássico e condicionamento operante, eu insisto em usar o termo condicionamento instrumental, não para ser diferente, mas apenas para fazer uma justiça histórica àquele que primeiramente descreveu o assunto. E sem querer também tirar o mérito do grande Frederick Skinner, que tratou desse assunto com uma maestria muito maior em decorrência da época em que ele vivia, quase 30 anos depois do Eduard Thorndike, que primeiramente, formalmente descreveu esse fenômeno. Ambos têm, sim, os seus papéis, e eu reconheço o papel de ambos, mas é porque, como normalmente o Thorndike é sempre esquecido, eu faço questão de ser esse que levanta a bandeira histórica. Só para a gente lembrar que tudo começou lá com Eduard Thorndike, não é à toa que as literaturas que versam sobre o caráter histórico, não só o científico, normalmente tratam como primeira e segunda lei do aprendizado, sendo a primeira lei do aprendizado o condicionamento clássico de Ivan Pavlov e a segunda lei do aprendizado, que versa sobre ações voluntárias, o condicionamento instrumental de Eduard Thorndike,
que desenvolveu seu experimento em 1908, enquanto Pavlov passou a ficar famoso, especialmente depois do seu Prêmio Nobel de Medicina em 1904, ali contemporâneo a ele, em 1908, desenvolvia os seus trabalhos com a psicologia e o comportamento operante, já naquela época, o Edward Thorndike. Naturalmente, a genialidade de Skinner, quase 30 anos depois, acabou por meio que abafar e afogar a expressão inicial de fato de Thorndike, e acaba que Skinner leva quase que a fama sozinho. Mas é só uma questão, repito, de justiça histórica. Então, nesses vídeos aqui agora, eu vou demonstrar em pequenas sessões de comportamento operante, mais precisamente denominadas de modelagem livre, ou no inglês free shaping, como que nós podemos observar o comportamento operante, a atividade comportamental de um cão, levando a descobertas de instrumentos que trazem benefícios para ele, e na medida em que esses instrumentos são descobertos, isso torna-se um condicionamento instrumental. O indivíduo aprende que determinados instrumentos podem trazer para ele benefícios, ou os reforços, ou as recompensas. Nesse caso aqui específico, nós estamos falando de reforço positivo, mas isso é um outro assunto paralelo que também cabe a gente tratar, e eu recomendo que todos procurem entender como isso funciona. E aí a gente vai ver num quadro de reforço positivo, de comportamento operante, de condicionamento operante, também a existência no mesmo quadro de respostas de condicionamento clássico. Não só a existência, mas a importância dessas respostas de condicionamento clássico para trazerem mais emoção, é o termo popularmente conhecido no jargão do treinamento canino, trazerem mais emoção à sessão de treino, de tal forma que o aumento dessa emoção aumente ou melhore a capacidade de resolução de problemas, de engajamento na resolução de problemas e a consequente melhoria no condicionamento instrumental. E na medida em que se melhora o condicionamento instrumental e se isso anda de acordo com uma boa habilidade daquele que manipula o quadro para ensinar o pupilo canino, o condicionamento clássico melhora as sensações de bem-estar ali e uma coisa vai apoiando a outra. Então, repito, eu não estou dizendo que uma coisa é outra, mas eu estou dizendo que ambas as coisas podem acontecer simultaneamente no mesmo quadro, uma eventualmente dando suporte à outra. Lembrando que um cão é um ser vivo e ele não é uma mera máquina despida de vida quando ele entra em um sistema e aciona instrumentos. Sim, ali ele respira, ele vive, ele percebe ao meio e ele reage. E o fenômeno básico das reações emocionais é a antecipação. Toda vez que você tem rotinas em que se apresentam sinais que se repetem naquele quadro, esses sinais cada vez mais evocam ou eliciam antecipadamente, de maneira retroativa, aquela emoção ou aquela resposta emocional que anteriormente só era exibida no final daquele quadro, ou melhor, anteriormente eliciada por um estímulo não condicionado. Mas em decorrência da rotina, cada vez mais, sinais que não eram estímulos, ou eram estímulos neutros, passam a ser encadeados, associados ao estímulo primário, que era o estímulo eliciador, por exemplo, comida, e aí, inevitavelmente, cada vez mais naquele quadro, o indivíduo responde emocionalmente anteriormente àquela emoção primária. Mas esse quadro, muitas vezes, é um quadro de condicionamento instrumental também. Então vamos ver essa sessão de treino narrada, vamos prestar atenção em cada detalhe, mas o que eu recomendo mesmo é que cada um de vocês, se tiver interesse mesmo, treine, teste, experimente, veja na prática, veja outros treinadores, veja outros referenciais, aprenda, converse, abra a mente e descolem meramente dos textos
secos, duros dos livros, porque a letra mata. Agora, a letra com vida, ela nos traz libertação. Vamos assistir esses vídeos. Aqui nós iremos observar um filhote aprendendo alguns exercícios. Pois bem, inicialmente eu carreguei o clicker dele, então ele conhece muito bem o clicker. Eu investi um bom tempo carregando esse clicker. Esse carregamento do clicker é condicionamento clássico, ou seja, eu conectei um sinal neutro, barulhinho, clique, com comida, que era um sinal primário, um estímulo primário ou um estímulo incondicionado. Vemos aí algumas sequências de treino que nada mais são do que os momentos normais de alimentação dele. Ele tendo o clicker carregado, eu entro no quadro, coloco aquela caixa que eu escolhi, pode ser qualquer outra referencial. Coloquei a caixa, ele por curiosidade foi conferir. Quando ele conferiu, eu cliquei, o clicker já elicia a resposta alimentar, ele foi se alimentar. Na segunda série, a mesma coisa. Entrei no quadro, coloquei a caixa, ele foi curioso, não intencionalmente na caixa. Quando ele foi, eu cliquei, ele recebeu a comida no chão. Com o passar das repetições, há uma conexão também entre a caixa e o clicker, que por sua vez estava conectado com a alimentação. Já nessa terceira sessão aqui, eu me arrisquei um pouco. Coloquei a caixa, mas reparem que desde o início da sessão ele já entrou com expectativa. Se tiverem dúvida, voltem nas sessões anteriores. Nas primeiras ele entrou desavisado, descuidado. Nessa agora ele já entrou bastante ativo, com bastante expectativa. Quando nós falamos de condicionamento clássico, nós estamos falando de conexões entre sinais não condicionados ou não conectados com inicialmente um sinal, um estímulo incondicionado, um estímulo primário, e isso faz com que inevitavelmente haja antecipação das respostas emocionais. As respostas passam a se mostrar cada vez mais presentes em tempos cada vez mais anteriores, elas se antecipam, porque elas passam a responder a sinais que existem no ambiente, que não necessariamente o sinal primário ou o estímulo não condicionado. Na medida em que isso vai acontecendo, aquilo que era mera resposta involuntária de condicionamento clássico passa a apontar para ele que existe talvez algo naquela sala que seja o responsável por trazer aquela resposta emocional tão gostosa, porque aí nós começamos a mexer no mecanismo da recompensa da dopamina. Então o condicionamento clássico gera antecipação, seja de respostas de natureza de valência positiva, seja de natureza negativa. Nesse caso, estamos tratando de valência positiva, de emoções de valência positiva, e isso gera expectativa. A expectativa, cada vez mais antecipada, pode desencadear atividade, a atividade gera comportamento, o comportamento gera o reforço, e a partir de então a comida ali passa a ser reforço que desencadeia aumento daquele comportamento, e aí sim nós entramos no chamado condicionamento instrumental ou condicionamento operante. Aqui esse mesmo cão num novo quadro, é um cachorro que já sabe se comportar. Reparem que no início ele já mostrou expectativa só de ver o sinal. Qual é o sinal? O sinal visual. Eu parado à frente dele, voltem o vídeo um pouquinho atrás e verão, só de eu parar, para ele já é uma sinalização eliciadora da expectativa. Expectativa para ele gera atividade, atividade gera comportamento, comportamento gera reforço. Então nós temos condicionamento clássico,
gerando início de atividade para o condicionamento instrumental. Aqui é a mesma coisa. Parei, gera nele expectativa, expectativa gera atividade, comportamento e resolução de problemas. Aqui eu cada vez mais marco, quando eu marco, elicia uma resposta emocional, condicionamento clássico, e isso vai, nesse quadro, desencadeando um processo de aprendizado instrumental, condicionamento instrumental ou condicionamento operante. E aqui o que eu quero é, através de reforço em reforço, de expectativa em expectativa, de frustração em frustração, porque quando ele não é reforçado, e agora eu já não entrego toda a quantidade de ração, eu entrego um grão só, aí ele tenta, não recebe. Quando ele não recebe, ele entra em frustração, que é uma resposta emocional mais potente, em cima de um quadro onde anteriormente ele foi recompensado, e isso gera mudança comportamental. Agora ele pôs uma patinha lá dentro, clique, uma recompensa, condicionamento clássico. Mas como ele só recebeu uma recompensa, frustração, aumenta a força do comportamento, e aí a gente, de frustração em frustração, de condicionamento clássico em condicionamento clássico, aumentamos o condicionamento instrumental, o comportamento operante, o condicionamento operante, rumo aos objetivos que nós queremos. Vemos claramente a existência de condicionamento instrumental e condicionamento clássico no mesmo quadro.